É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim, não passa. Tua palavra é assim, não passa por mim. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, olhar pro outro lado, fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, olhar pro outro lado, fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa. Tua palavra é assim. Não passa por mim sem deixar o sinal. Sabe, meus queridos, a primeira coisa que nós devemos pedir nessa manhã, talvez seja isso, não é? Que a palavra de Deus não passe por nós sem deixar um sinal, uma marca. Que o ensinamento de Jesus Cristo possa não somente entrar em nossos ouvidos, entrando no lado e saindo pelo outro, não é? Mas que deixe uma marca permanente na nossa vida. As leituras de hoje nos fornecem um grande ensinamento. O ensinamento de Deus, não é? Sobre a sua ação, mas também sobre o nosso testemunho enquanto nós peregrinamos por essa terra. O Evangelho de hoje nos traz um relato que é próprio e único de São Lucas. Fala do envio desses 72 outros discípulos, não é? Não são aqueles 12 escolhidos e chamados como apóstolos a testemunharem presencialmente a vida e a experiência com Jesus Cristo, mas outros que também seguiam a Jesus e foram enviados. Jesus fala desse envio e como eles deveriam se comportar, e ele em nenhum momento fala que seria fácil, não é? Ou seria um momento de grande vanglória, de recompensa. Muito pelo contrário, ele diz que serão como cordeiros entre os lobos. Ele diz que para que eles se despojem das suas vaidades, não fiquem peregrinando entre casa e casa, procurando o melhor lugar, que eles comam do que for oferecido, que eles não se achem melhores do que os outros, que eles levem pouca coisa, mas que estejam dispostos a pregar primeiramente o reino de Deus, a testemunharem Jesus Cristo. Não fiquem se delongando entre cumprimentos, passando de casa em casa, mas se atenham ao propósito que é testemunhar Jesus Cristo. Sabe, meus queridos, este envio e essa missão também é para cada um de nós. Nós temos os missionários por vocação, aqueles que doam sua vida, não é? E saem por aí pregando o reino de Deus ainda hoje, testemunhando com a sua vida e vivem para isso. Mas nós também, nos nossos trabalhos, na nossa caminhada, na nossa família, somos convidados e enviados a pregar Jesus Cristo. Talvez não com palavras, não é? Mas com testemunho sincero de alguém que transformou a nossa vida, que ao adentrar o nosso coração, nos mudou e queremos nos moldar a Ele. Queremos que a nossa vida seja parecida com a vida de Cristo cada vez mais, ao ponto que essa vontade que levou Jesus Cristo a doar-se completamente por cada um de nós, também faça que nós nos doamos e nos entregamos a Ele. Somos enviados para isso, para que onde a gente for,
no nosso trabalho, na nossa casa, as pessoas encontrem alento de Cristo na nossa vida. Vocês já pensaram sobre isso? Que nós temos esse chamado? Somos enviados para que na nossa casa, na nossa família, os nossos parentes e amigos vejam Cristo em nós. Será que eu estou botando peso e responsabilidade sobre vocês? Sobre nós, não é? Mas isso é uma excelência que nós devemos buscar, não é? Se nós viemos até aqui, se nós buscamos Cristo da nossa vida, Cristo tem que transparecer em nós. Não deve ser somente uma palavra bonita que nós viemos aqui para ouvir. Não é somente para dizermos, não, nós fomos à igreja no domingo e todo domingo eu gosto de ir à igreja. Mas não, Cristo tem que transparecer em mim, nas minhas ações, para que eu possa testemunhá-lo com a minha vida, por onde eu for. Então nós somos enviados e nós temos um propósito. Não seremos grandes pregadores, não é? Não seremos um Frei Gilson, um Padre Marcelo, não é? Ou a um desses grandes, mas na nossa vida, naquela proporção do povo de Deus que o Senhor nos confiou, nós temos que ser outro Cristo para cada um deles. Sabe, e nessa perspectiva nós vemos a ação de Deus que suscita homens de fé, homens e mulheres de fé na história, para animar o povo, para levar Deus ao outro, não é? Na primeira leitura nós vemos isso. Nós temos um trecho do finalzinho do livro de Isaías, não é? Os estudiosos da Bíblia vão chamar de trito Isaías, porque eles costumam dividir o livro de Isaías em 3 partes. E essa última parte do livro de Isaías provavelmente foi escrito, não é? Quando já o povo tinha voltado do exílio e estava naquele período de reconstrução de Jerusalém, do templo. E como a situação estava difícil, tanto financeira como socialmente, não é? A reconstrução demorava, os povos inimigos cercavam Jerusalém, e diante daquela, vamos dizer assim, tristeza, né? Diante da demora dos acontecimentos, o povo vivia uma apatia da fé. Esse profeta suscitado por Deus vai falar de forma bonita, não é? Nós vemos que é um texto belíssimo, que compara a ação de Deus naquele momento de tristeza do povo. Vai falar que Deus tem esse cuidado de mãe, para que eles não se desesperem, mas antes tenham júbilo e alegria, porque Deus vai manifestar a sua glória, e a expressão que ele usa é aleitar-vos e deliciar-vos nos úberes da glória, ou seja, como se a glória de Deus fosse um leite derramado, para que aquele povo pudesse experimentar desse leite da glória e se deliciar nos prodígios de Deus. Como uma criança colocada no colo e acalentada nos joelhos da mãe, assim será Deus que cuida, que ama, que quer estar próximo. É uma figura bonita porque o amor que mais se aproxima, não é? Eu sempre digo isso, que todas as coisas que nós que temos e colocamos como características divinas, é sempre uma ação muito longa, muito distante, não é? Porque a bondade de Deus nós conhecemos vivenciando, experimentando a bondade que nós somos capazes de dar, não é? Então isso é muito pouco, porque a bondade de Deus é infinita, e a bondade que nós somos capazes de tratar é finita, ou seja, tem um limite, não é? O amor de Deus é a mesma proporção. Nós conhecemos o amor até o limite da nossa humanidade, da nossa natureza humana, mas o amor de Deus é infinito, é grandioso, ao passo de dar a vida. Mas o amor materno é um amor que mais se aproxima do amor de Deus, não é? Que é um amor incondicional.
Então, o profeta coloca essa imagem na nossa cabeça, dizendo que Deus cuida como uma mãe cuida do seu filho. Isso nós experimentamos e fazemos a experiência da nossa caminhada até aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós pode testemunhar isso, não é? O problema é que muitas vezes a gente olha a caminhada da nossa vida e de repente a gente não percebe a ação de Deus. A gente passa, nossa, certo momento eu passei por isso, mas foi tão difícil. Mas a gente não pensa assim, olha, em certo momento da minha vida eu passei por isso, seja dor, sofrimento, perda ou tribulação na vida financeira, mas Deus me ajudou. Olha, esse momento Deus colocou essa pessoa na minha vida, não é? Para que ela pudesse me mostrar o caminho. Olha, naquele momento que eu estava passando por tanta dificuldade, aquele meu parente, aquele meu amigo me disse essa palavra que me orientou. Naquele momento que eu estava passando por tanta dor e sofrimento, eu vim na igreja e ouvi uma palavra que transformou o que eu estava sentindo. E de repente eu vim e um irmão me abraçou e era aquilo que eu precisava para ter força. De repente eu vim e eu me ajoelhei diante do Santíssimo e de repente eu recobrei a esperança. Por muitas vezes a gente não faz isso, não é? A gente não vê isso no nosso passado e na nossa história. A gente lembra da dor e do sofrimento. Eu passei por esse momento, foi difícil, mas não recordamos que Deus esteve presente, que Deus suscitou pessoas, que Deus agiu em nosso favor, não é? E Deus age ainda hoje em nosso favor. Deus envia pessoas para nos dar a paz, para mostrar-nos o caminho, para nos revelar Deus. Como uma mãe, não é? Que cuida, que quer estar presente. A segunda leitura de hoje nós vemos um trecho do finalzinho da carta de São Paulo às comunidades da Galácia. E São Paulo está tratando um assunto recorrente, não é? Na história e nas cartas de São Paulo. A questão de alguns quererem submeterem alguns novos cristãos vindos do judaísmo, querendo que aqueles novos cristãos vindos do paganismo fizessem os mesmos preceitos que todos os judeus faziam, não é? Circuncisão, se abster de certos alimentos e muitos outros deveres que os judeus faziam, não é? Muitos outros preceitos. E São Paulo novamente vai combater isso, dizendo que não é preciso. É preciso somente uma fé em Jesus Cristo. E como ele mesmo diz, né, somente a graça basta. E hoje, neste trecho que nós lemos, nós vemos meio que um testemunho de Paulo sobre a sua vida e sobre o seu próprio seguimento de Jesus Cristo. Ele diz que a glória para ele é a cruz de Cristo. E que o mundo está crucificado para ele, como ele está crucificado para o mundo. Sabe, nesse pequeno texto a gente pode pensar na visão de Paulo como a cruz, como se fosse um óculos, não é? Onde a gente coloca e vê uma nova perspectiva do mundo. A cruz do Cristo deve ser esse óculos que nós colocamos para podermos ver na perspectiva de Cristo. Tudo tem um valor diferente quando nós olhamos pela cruz de Cristo, não é? O mundo, a vida, a nossa experiência, tudo isso tem outro valor e outro significado se olhamos pela cruz de Cristo. E o que a cruz de Cristo significa? Um sinal da vitória de Deus, um sinal de Deus que nos ama, um sinal de um Cristo que se fez, de um Deus que se fez semelhante a nós, teve essa experiência humana, não é? E entregou a sua própria vida por amor a cada um de nós.
Então, se nós olhamos dessa perspectiva, nós olhamos de forma diferente o nosso irmão, nós olhamos de forma diferente as realidades que nos cercam, a nossa sociedade, as nossas relações. Nós temos essa visão e esse patamar de Cristo. Não é que agora nós vamos demonizar o mundo, não é? Mas agora nós temos que ter essa perspectiva, uma visão cristã, de um Cristo que nos ama e que passou pela experiência da cruz, não é? Sabe que isso é algo que nós devemos pensar seriamente na nossa vida, porque por vezes nós vivemos sem ter essa perspectiva, não é? Quando nós estamos aqui dentro da igreja, nós até achamos bonitinho, mas lá fora, será que nós estamos olhando com esse olhar de Cristo? Será que nós colocamos a cruz de Cristo como aquele diferencial, aquele sinal que nos identifica como cristãos e que os outros percebem que Cristo fez morada em nós? No finalzinho do evangelho de hoje, nós temos esses discípulos que foram enviados em missão, não é? E que retornam a Jesus Cristo depois da missão ser cumprida, felizes e alegres, não é? Diante dos prodígios que eles fizeram. Olha, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos prodígios e milagres em Seu nome, pelo poder do Seu nome. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, eu dei-lhes o poder de expulsar o mal, de pisar em cobras e escorpiões, mas não ficais alegres por isso, ficais alegres porque o seu nome está escrito nos céus. Eu acho que eu já disse isso semana passada, né, sobre os nossos sonhos. Não sei se foi aqui, talvez seja, né, ou talvez seja em outro lugar, mas se eu não disse, vou dizer de novo. Muitas vezes nós temos sonhos de tantas outras coisas, não é? Sonhamos em comprar um carro, sonhamos em fazer uma viagem, né? Sonhamos em tantas coisas materiais, mas eu não vejo a gente sonhando com o céu. Meu sonho é o céu. Meu sonho é a vida eterna, não é? Deveríamos sonhar com isso, porque seria um objetivo da nossa vida. Eu sonho estar no céu, com Maria, com São José, estar na presença de Deus. Deveria ser um sonho da nossa vida. E olha, Jesus vai dizer isso, né? Olha, todos esses milagres, esses prodígios que vocês fizeram em meu nome, parece uma coisa maravilhosa, não é? Mas cuidado, não se vangloriem por causa disso, não encha o seu coração de soberba por causa dessas coisas que parecem grandiosas, mas se alegrem porque vocês fizeram bem, e fazendo o bem, o nome de vocês estão nos céus. Então, na nossa experiência da nossa vida, nós também devemos ter esse cuidado, não é? Se não nos vangloriarmos porque nós somos cristãos bem-sucedidos, ou cristãos que seguem as regras certinhas, porque vamos na igreja, né, periodicamente, mas temos que nos gloriarmos, como diz São Paulo, na cruz de Cristo, nessa perspectiva, mas nos gloriarmos porque estamos fazendo o bem, e é um bem desinteressado. E quando nós fazemos um bem, olha, nós estamos vislumbrando o céu, buscando o céu, não é? Nós fazemos o bem não para sermos reconhecidos, não para sermos bem vistos diante da sociedade, mas porque nós almejamos o céu, buscamos o céu. Vamos pensar sobre isso? Sim ou não? Sim. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É como a chuva que lava, é como o fogo que abrasa, tua palavra é assim. Tua palavra é assim, não passa por mim